Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nessa semana nós apenas iremos fazer a correção, por isso que eu estou gravando este vídeo, dos exercícios de língua portuguesa da semana passada, referente a verbo de ligação e predicativo do sujeito. Então, vamos lá. No exercício número 1, está pedindo para vocês classificarem os verbos que estão destacados dessas frases aqui em verbos transitivos, verbos intransitivos e verbo de ligação. O que são verbos transitivos? São os verbos que necessitam de um complemento verbal para terem seu sentido completo. Por quê? Porque o verbo por si só, ele não passa a mensagem que precisamos, ele fica faltando algo. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de um complemento para terem o seu sentido completo. Por quê? Porque por si só eles já têm a mensagem nele completa, tá? Nós já conseguimos entender o que o verbo está nos dizendo. E verbos de ligação são aqueles que ligam o sujeito a sua característica. O que é a característica do sujeito mesmo? É o predicativo do sujeito, tá? Então, depois do verbo de ligação, nós temos uma palavra que é um adjetivo, ou outra palavra que tem a função de adjetivo, que vai caracterizar, qualificar o sujeito. Então, essa palavra que caracteriza e qualifica o sujeito, ela é chamada do que mesmo? De predicativo do sujeito. E o que é que liga o sujeito ao seu predicativo? É o verbo de ligação. Então, vamos lá. Os olhos da criança estavam roxos. O verbo estavam. É um verbo de ligação. Por quê? Porque a palavra roxos é uma característica do sujeito, os olhos da criança, tá? Estavam é um verbo de ligação. Roxos é uma característica, é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Então, estavam aqui, eu posso substituir pelo verbo os olhos da criança ficaram roxos. Os olhos da criança permaneceram roxos. Os olhos da criança continuaram roxos. Por quê? Porque os verbos de ligação, que vocês já sabem, são os verbos ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar. Tornar-se, o virar, tá bom? No sentido de transformar-se. São verbos que nós vimos na semana passada. Então, eu posso perceber que os verbos de ligação, eles podem ser substituídos por outros verbos de ligação, que não tem problema nenhum. Nesse caso, vocês perceberam que eu posso substituir estavam por outros verbos de ligação. Os olhos da criança ficaram, continuaram roxos. O sentido permanece o mesmo. Então, aqui, estavam é um verbo de ligação. Ele liga o sujeito. Qual que é o sujeito? Os olhos da criança ao seu predicativo, que é a palavra roxos. Roxos é uma característica do sujeito. A atriz permaneceu sentada e parecia abatida. Verbos permaneceu e parecia. Ambos os verbos são verbos de ligação, os dois. Por quê? Porque o verbo permaneceu e o verbo parecia está ligando o sujeito, a atriz, ao seu predicativo, à sua característica. Quais são esses predicativos? A palavra sentada e a palavra abatida, tá? Permaneceu, eu posso substituir por outro verbo de ligação. A atriz estava sentada e estava abatida. A atriz continuou sentada e continuou abatida. A atriz ficou sentada e ficou abatida. A atriz permaneceu sentada e parecia abatida. Então, esses verbos permaneceu e parecia são verbos de ligação. Qual que é o sujeito para os dois verbos? A atriz, tá? Sentada e abatida é
são as palavras que estão caracterizando, no momento, o sujeito a atriz. Ela pode depois levantar-se? Pode. Ela pode depois ficar mais animadinha? Pode. Então, esses verbos de ligação, assim como os de cima, eles dão a ideia do quê? Eles dão a ideia também de mudança de situação, mudança de estado. Por isso que o verbo de ligação é chamado verbo de estado também. A letra C, ando desconfiado, esse homem parece espião. Tanto o verbo ando quanto parece são verbos de ligação. Por quê? Prestem atenção, o verbo ando, que é andar, não está no sentido de caminhar. Não é um verbo de ação. Desconfiado é o jeito como ele se encontra, o sujeito. O sujeito aqui é o oculto, o sujeito eu, tá? Então, desconfiado é a forma como ele se encontra. É como o sujeito está sendo caracterizado. Desconfiado é o predicativo do sujeito do verbo, do sujeito oculto eu, tá bom? Então, eu posso substituir esse verbo de ligação ando por outro verbo? Posso. Estava desconfiado. Fico desconfiado. Fiquei desconfiado. Estive desconfiado. Certo? Então, esse verbo de ligação, ele liga o sujeito oculto eu ao seu predicativo do sujeito desconfiado. Agora aqui, esse homem parece espião. Qual que é o sujeito do verbo parece? Esse homem, tá? O que eu tenho a informação sobre ele? Que ele parece um espião. Então, olha aqui, esse verbo parece, eu posso substituir por outro verbo de ligação. Esse homem é um espião. O verbo é, que é o verbo ser, é um verbo de ligação. Espião é a palavra que está caracterizando o sujeito, esse homem, tá? Então, espião é o predicativo do sujeito. Esse verbo parece, eu posso substituir pelo verbo ser. Esse homem é espião, tá bom? Parece ser um espião, tá? Letra D, recebi a notícia como verídica. O verbo receber, nesse caso, ele é um verbo transitivo e não é verbo de ligação e nem intransitivo. Por que ele é um verbo transitivo? Porque quem recebe, recebe alguma coisa, o que? Recebi o que? A notícia. Esse verbo recebi, ele é um verbo de ação e ele também, verbo de ação, vocês sabem que eu já expliquei, é um verbo significativo. Ele é o núcleo do predicado. Qual que é o predicado? Recebi a notícia como verídica. Novamente, o sujeito eu, ele é um sujeito oculto, ele não aparece. Mas então aparece apenas o predicado. Predicado é a informação que eu tenho sobre o sujeito. Recebi, aqui nesse caso, é um verbo. Se eu simplesmente dizer assim, recebi como verídica, o quê? Eu preciso de um complemento. Eu preciso de uma palavra que venha depois dele para que ele tenha o seu sentido completo. E qual é esse complemento? A notícia. Então, a notícia é o complemento verbal do verbo receber. Se o verbo receber aqui necessita de um complemento, então ele é um verbo transitivo. Em toda parte andava acesa a guerra. O verbo andava é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga o sujeito à guerra, ao seu predicativo do sujeito acesa. Aqui está invertido. Se nós formos colocar a oração na sua ordem correta, na sua ordem normal, fica assim: a guerra andava acesa em toda parte. Ó, eu vou digitar aqui para vocês verem, ó. Eu vou pôr aqui.
Pronto. Aqui vocês puderam perceber que eu coloquei a mesma oração na sua ordem normal. Porque nós já vimos que os termos da oração podem ser invertidos, tá? Então, o verbo andava, ele está exercendo qual função aqui? De verbo de ligação. O sujeito é a guerra. Como a guerra andava? Acesa. Ou seja, ela estava em ápice, né? Ela estava acontecendo, certo? Então, a guerra andava, não é no sentido de caminhar, tá? É no sentido de estava. A guerra estava acesa. Acesa é o predicativo do sujeito. É como o sujeito, a guerra se encontrava, como ele estava, como esse sujeito estava naquele momento, né? Então, a guerra estava, a guerra permanecia acesa, a guerra continuava acesa em toda parte. Vocês perceberam que eu pude substituir o verbo andava por outros verbos de ligação, que o sentido continuou o mesmo, tá bom? Então, por isso que andava é um verbo de ligação. O carrapato lembrava miséria e abandono. Olha aqui, o verbo lembrar. Esse verbo lembrava, ele é um verbo transitivo, tá? Aqui, nesse caso, é no sentido de que o carrapato, ele lembrava o quê? Aqui, miséria e abandono são complementos verbais, tá? Esse verbo, ele precisa de o quê? Ele precisa de um complemento para ter o seu sentido completo. Portanto, é um verbo transitivo. Era muito feliz. O verbo era é um verbo de ligação, que é o verbo ser no passado, tá? Aqui, esse verbo, ele está ligando o sujeito, que não está aparecendo, ao seu predicativo do sujeito. Aqui, o sujeito, ele é indeterminado, tá? Esse verbo é o verbo ser no passado, mas que eu não sei de quem está se referindo. Nós não sabemos quem que era muito feliz. Mas o sujeito existe, mas nós apenas não sabemos, tá? Então, era muito feliz. Esse era aqui está ligando esse sujeito ao seu predicativo do sujeito, que é a palavra feliz. Estava muito feliz. Continuava muito feliz e assim por diante. A gente pode substituir o verbo ser por outros verbos de ligação, tá bom? Então, o verbo era está se referindo ao predicativo do sujeito feliz. Lembrando, o predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito. A fogueira estalava. Por que estalava é um verbo intransitivo? Porque o verbo estalava, vocês podem perceber que ele não necessita de um complemento para ter seu sentido completo. O sujeito é a fogueira. O que é estalava? Pegando fogo, de tão quente. Ela chegava até fazer aqueles estalava, né? Aqueles estralos de madeira queimando, né? De tão quente que ela se encontrava, né? Forte que ela se encontrava. Então, aqui, eu já consegui, no próprio verbo, entender o sentido dele. Não precisa de mais nada para que ele tenha o seu sentido completo. Portanto, trata-se de um verbo intransitivo. E estalava é um verbo de ação. Tudo bem? A fazenda renasceria. Verbo renasceria, tá? É sujeito à fazenda. A gente sabe o que significa renascer. É nascer novamente. Significa que a fazenda estava o quê? Morta, vamos dizer assim, sem vida, né? E agora, aqui, tudo indica que ela vai criar vida. Então, no próprio verbo renasceria, eu já tenho o sentido completo. Portanto, trata-se de um verbo intransitivo, tá? Vede como está contente pelos horrores escritos. Está é o verbo de ligação, tá bom? E qual é o predicativo do sujeito? Contente. Por quê? Porque o sujeito,
O sujeito aqui, ele está oculto, é você. Você vede, você veja como está contente, tá? Como ele está contente, né? Na verdade, o sujeito aqui é ele, tá? Você vede como ele está contente. O sujeito está oculto, é o sujeito ele. Ou, aqui, poderia, se eu quisesse colocar o nome de um ser, de uma pessoa, eu poderia. Vede como Maria está contente, vede como João está contente, vede como ela está contente, vede como, se fosse plural, o verbo teria que estar no plural, como eles estão contentes. Mas aqui está no singular. Então, o sujeito oculto, ele provavelmente está aqui no singular. Então, vede como está contente. Está ligando, o verbo está, é o verbo de ligação que liga o sujeito ao seu predicativo do sujeito contente. É uma característica do sujeito. Vede como permanece contente, vede como continua contente, vede como fica contente. Perceberam que eu posso substituir esse verbo por outros verbos de ligação. Aqui, arrebentaram a porta, derrubaram a porta. Eu tenho dois verbos, arrebentar e derrubaram, e os dois são verbos transitivos. Quem arrebenta, arrebenta alguma coisa, o quê? Quem derruba, derruba alguma coisa, o quê? Se eu simplesmente disser assim, arrebentaram, derrubaram, o que, professora? Arrebentaram o quê? Derrubaram o quê? Precisa de um complemento para que o verbo tenha sentido completo. Então, arrebentar e derrubaram são verbos de ação, verbos significativos, são verbos transitivos. E qual que é o complemento verbal de cada um desses verbos? É o mesmo, a porta, tá bom? Meu pai virou uma fera. Verbo virou. Virou aqui está no sentido de tombar, capotar? Não. Está no sentido de ficar. Meu pai ficou uma fera. Meu pai se transformou em uma fera. Meu pai parecia uma fera. Então, é um verbo de ligação. E uma fera é o predicativo do sujeito. Eu estou caracterizando o meu pai. O carro virou na esquina. Ah, aqui virou. Está no sentido de verbo intransitivo. Por quê? Porque virou indica uma ação e também é o sentido de capotar, o sentido de tombar. O carro capotou, o carro tombou na esquina, é um verbo de ação. E o próprio verbo virou, nele mesmo já tem o sentido completo, não necessita de complemento. Então, ele é um verbo intransitivo. Ah, professora, mas na esquina não é um complemento do verbo virou? Não, na esquina, gente, é apenas uma circunstância de lugar. Se eu tirar na esquina e disser simplesmente o carro virou, tá certo. O sentido permaneceu completo. Eu consegui entender o que a oração me passou, o sentido dela, a mensagem. Eu já entendi, não preciso de mais nada para explicar. Mas, tudo bem, apenas acrescentei uma informação a mais que não é necessária para que o verbo tenha o seu sentido completo. Portanto, é um verbo intransitivo. Olha novamente o verbo virou. A criança virou a xícara. Virou está no sentido de tombar, né? De derrubar a xícara, de tombar ela para o lado, né? O verbo, ele é de ação. Tá bom? É um verbo que indica ação. Mas aqui ele é transitivo. Por quê? Porque ele necessitou de um complemento verbal, que é a xícara, para que eu saiba o sentido do verbo. Se eu simplesmente disser a criança virou o quê? A xícara. Verbo transitivo. Precisou de um complemento. Tudo bem?
então é o verbo transitivo. Exercício 2. No exercício 2, é para retirar o complemento verbal das orações em que os verbos são transitivos. Durante o exercício 1, eu já fui falando isso, tá? Então, aqui eu já pus a resposta. Os complementos verbais dos verbos transitivos são... Gente, se tem complemento verbal é porque, obrigatoriamente, o verbo ele é transitivo. Ou seja, porque ele precisa de um complemento verbal. Então, quais são as frases, orações em que tem complementos verbais porque os verbos são transitivos? Aqui. A oração D, a oração F, a oração K e a oração N. Olha aqui, a D, qual é o complemento verbal? Eu vou pôr até aqui em amarelo, a notícia. Eu pulei, aqui, gente, miséria e abandono. É o complemento verbal. Que mais? Aqui, ó. A porta é o complemento verbal. Aqui se repetiu, tá? É o complemento verbal. E a xícara é o complemento verbal. Tudo bem? O que está em amarelinho é o complemento verbal. Tudo bem? Porque os verbos são transitivos. No exercício 3, está falando assim, que é para retirar o predicativo do sujeito das orações que possuem verbo de ligação. Então, aqui, os predicativos do sujeito das orações que possuem verbo de ligação são a oração A, B, C, E, G, J, L. São esses daqui, ó. São esses daqui. Roxos, que eu vou colocar... Eu vou mudar aqui a cor, ó. O roxos, tá vendo? Predicativo do sujeito. Sentada é o predicativo do sujeito. Abatida é o predicativo do sujeito. Desconfiado é o predicativo do sujeito. Espião é o predicativo do sujeito. Aqui, acesa é o predicativo do sujeito, tá? Lembra que eu repeti a oração outra vez aqui, né? Feliz é o predicativo do sujeito. E contente é o predicativo do sujeito. E uma fera é o predicativo do sujeito. Tudo bem? Certo? E as outras são os verbos intransitivos, porque não necessita de complemento. Exercício 4. Analise os pares de orações e assinale com X as que apresentam o quê? Verbo de ligação. A letra A. Maria anda depressa, andou meio tristonho nos últimos dias. Sujeito Maria. Anda, verbo. Os verbos são os mesmos. Anda e anda, o verbo andar. Anda aqui está no sentido de caminha. Tudo bem? Ando está no sentido de caminha. É o verbo andar, de caminhar. Maria caminha depressa. Então, não pode ser um verbo de ligação. Esse verbo anda é um verbo de ação. Tudo bem? Agora, andou meio tristonho. Esse ando é um verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Porque tristonho está sendo o quê? O predicativo do sujeito. Ou seja, é a qualidade do sujeito eu, que está oculto. Eu ando, tá? Então, ando é no sentido de eu pareço meio tristonho nos últimos dias. Eu estou meio tristonho nos últimos dias. Eu continuo meio tristonho nos últimos dias. Tudo bem? Lembrando que o verbo de ligação pode ser substituído por outros verbos
de ligação. A professora virou uma fera ao presenciar tal ato. A cadeira virou de tão pesada que estava. Quais são os verbos? Virou e virou. Na letra A, virou aqui é um verbo de ligação, tá? Por que é um verbo de ligação? Porque é no sentido de ficar. A professora ficou uma fera. A professora se transformou em uma fera. Ela se tornou como uma fera, de tão brava, não é verdade? O que é uma fera? Fera significa que é um animal bravo, né? Por quê? Porque ela presenciou tal ato. Então, uma fera aqui está sendo o predicativo do sujeito, ou seja, está sendo a qualidade do sujeito à professora. E virou está ligando o sujeito à professora ao seu predicativo do sujeito, uma fera. Agora, virou aqui embaixo está no sentido de tombar. A cadeira tombou. Então, aqui esse verbo virou indica ação, certo? No sentido de tombar. Então, não posso assinalar essa frase. A C. Ele caiu numa profunda tristeza. A plateia caiu da arquibancada. Os dois verbos caiu. Qual é de ligação e qual de ação? Aqui, ele caiu numa profunda tristeza. O verbo caiu é verbo de ligação. Por que é um verbo de ligação? Porque ele liga o sujeito ele ao seu predicativo do sujeito tristeza. Tá? Tristeza. Ele caiu numa profunda tristeza. Ele ficou numa profunda tristeza. Ele esteve em uma profunda tristeza. Ele permaneceu numa profunda tristeza. Ele continuou numa profunda tristeza. Tá? Então, aqui, tristeza é o predicativo do sujeito. A plateia caiu da arquibancada. Aqui, o verbo caiu está indicando ação. Caiu da arquibancada significa que é no sentido de levou um tombo, né? Aconteceu algo que a plateia foi derrubada da arquibancada. Por quê? Porque a arquibancada não oferecia nenhuma segurança. Então, esse verbo caiu indica uma ação, tá? Não é verbo de ligação. A 5. Nos parênteses, vocês têm que colocar VS para verbo significativo, que são os verbos que indicam ação, e VL para os verbos que indicam verbo de ligação. Então, olha aqui. Continuou é um verbo de ação. Aqui, ó, apesar do barulho lá fora, a professora continuou a leitura do conto. Mas, professora, o verbo continuou é um verbo de ligação. Se o que vem depois dele for uma característica do sujeito, tá? Aqui a palavra, a leitura, esse termo, a leitura, não está sendo uma característica do sujeito professora. Mas está o quê? Complementando o verbo continuou. A professora continuou o quê? A escrita do conto, a recitação do conto, a apresentação do conto? Não. E sim o quê? Quer dizer, a gente tem que saber que esse verbo continuou está precisando de um complemento, verbal. E qual é esse complemento? É a leitura. Então, a leitura completa o sentido do verbo continuou. Porque se não tiver esse complemento verbal à leitura, o verbo, ele fica com o seu sentido incompleto. Então, aqui, continuou é um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, tá? Agora, o mesmo verbo continuar, o rapazinho continua doente. Agora sim, é um verbo de ligação. Por quê? Porque depois do verbo de ligação, eu tenho uma característica do sujeito, que é a palavra doente. O sujeito é o rapazinho, doente é o predicativo do sujeito,
Tudo bem? E continua é o verbo de ligação. Eu posso substituir esse verbo pelas palavras, pelos verbos, outros verbos de ligação, né? O rapazinho está doente, o rapazinho continua doente, o rapazinho permanece doente, o rapazinho fica doente ou ficou doente, tá bom? A C, a torcida permanece otimista. Ó, então doente aqui é o predicativo do sujeito. Eu vou grifar a palavra, marcar ela em azul, aqui forem as palavras que forem predicativo do sujeito, tá? Então, a torcida permanece otimista. Otimista está também como predicativo, do sujeito, tá? Permanece é verbo de ligação, está ligando o sujeito à torcida ao seu predicativo do sujeito otimista. Eu posso substituir permanece por outros verbos de ligação. A torcida está otimista, continua otimista, ficou otimista, é otimista, certo? Então, permanece é o verbo de ligação e otimista é o predicativo do sujeito. A torcida aplaudiu o time vencedor. Aplaudiu é verbo. Aqui ele está como um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Quem aplaude, aplaude alguém ou alguma coisa, o quê? O time é o complemento verbal do verbo aplaudiu. Tá bom? A torcida necessita desse complemento verbal. O verbo aplaudiu necessita de um complemento verbal. A torcida aplaudiu. Aplaudiu o que ou quem? Entende? Se eu simplesmente falar a torcida aplaudiu, eu posso pensar aqui, aplaudiu o jogador, a dançarina, o apresentador e assim por diante, a equipe, né? A apresentação, o professor aplaudiu. Então, o verbo ele precisa desse complemento. Esse complemento é o time. Então, é um verbo de ação. A escola oferece vagas a novos alunos. Também é um verbo significativo, o verbo oferece. Ou seja, um verbo de ação. Quem oferece, oferece alguma coisa, o que? Oferece o que? Vagas. Então, vagas é o que? Um verbo, é um complemento verbal. Se eu simplesmente disser a escola oferece, fica sem sentido. Oferece o quê? Alimento, merenda, uniformes, estudo, o que? Material escolar, né? O que a escola oferece? Então, precisa de um complemento verbal que é vagas. E o oferece é um verbo de ação. Nesta última semana, meu amigo andou sumido. O meu amigo esteve sumido. O meu amigo continuou sumido. O meu amigo permaneceu sumido. Então, esse verbo andou é um verbo de ligação, tudo bem? E sumido é o quê? O predicativo do sujeito. Andou aqui não é verbo de ação, porque ele não está no sentido de caminhar, tá? Então, ele é um verbo de ligação. Eu posso substituir por outros verbos de ligação, tá bom? Então, ó, vocês perceberam que o verbo de ligação eu coloquei com marcador azul. Os verbos significativos, eu vou pôr uma outra cor de marcador. Eu vou colocar o róseo, tá? Então, olha aqui, ó. Esses daqui são os verbos, os complementos verbais, tá bom? São os complementos verbais, tá? Cadê? Verbo significativo. Foram só esses. Só esses. Aí, aqui. São os complementos verbais, tá bom? Agora, exercícios 6, 7 e 8. Assinale a única alternativa em que o verbo não é de ligação. Na 6 é a alternativa B. Cláudia comprou uma boneca nova. Comprou é um verbo que indica ação. Por que é um verbo que indica ação? Porque quem compra alguma coisa o quê? Comprou o quê? Uma boneca
nova. Então, uma boneca nova nada mais é do que o complemento verbal. Eu não posso dizer apenas Cláudia comprou, certo? Eu tenho que completar o sentido desse verbo. Então, esse verbo aqui não é um verbo de ligação, e sim um verbo que indica ação, tá? Esse verbo indica ação. Tudo bem? Certo? Os demais verbos, o verbo ficou, eu vou pôr em amarelinho outra vez. O verbo estava e o verbo continua são verbos de ligação, tá? Então, o que vocês tinham que ter assinalado é a alternativa B. Por quê? Porque o exercício, ele pede que assinale a única alternativa em que o verbo não é de ligação. Qual é essa única alternativa? A alternativa B de bola. Certo, gente? Tá? Então, era essa daí que vocês tinham que ter assinalado. Tá bom? As outras são verbos de... são verbos de ligação. Tá bom? Bom, 7, a mesma coisa. Andarei de bicicleta. Esse verbo andar está no sentido de caminhar. Caminharei de bicicleta, né? Vamos pensar assim, caminhar, porque caminhar na verdade é a pé, né? Mas é só para vocês entenderem o sentido. É um verbo que indica ação. Tudo bem? Indica ação. Certo, gente? É um verbo que indica ação, tá? Os outros verbos, eles são verbos, ó, o sou, o continuarei, o parece, são verbos de ligação. E o feliz, sozinho e louco, eles são predicativos do sujeito. Feliz é a qualidade do sujeito eu, sozinho é a qualidade do sujeito eu que está oculto e louco é a qualidade do sujeito você. O verbo sou, que é o verbo ser, continuarei e parece, são verbos de ligação. Eu sou tão feliz, continuarei, permanecerei, ficarei sozinho, né? Estarei sozinho. Você parece louco, você continua louco, você está louco, você é louco, você permanece louco, você continua louco, certo? Eu posso substituir esses verbos por outros verbos de ligação. 8, é a alternativa D. As crianças brincaram no jardim. Brincaram indica verbo de ação, tudo bem? Os demais estavam, permanecia, preocupada, são verbos de ligação. Por quê? Porque eles estão ligando o sujeito aos seus predicativos. Então, o verbo estavam liga o sujeito todos ao seu predicativo do sujeito, amedrontados. Permanecia liga o sujeito à cidade ao seu predicativo do sujeito, silenciosa. Preocupada liga o sujeito oculto eu, né? Preocupada não, desculpa. Estou, é o verbo estou, liga o sujeito eu que está oculto ao seu predicativo do sujeito, preocupada. Tudo bem? Então, amedrontados, silenciosa e preocupada são predicativos do sujeito. Eu posso substituir estavam por outro verbo de ligação? Posso. Todos permaneciam amedrontados, todos continuavam amedrontados, todos ficavam amedrontados. A cidade continuava silenciosa, estava silenciosa, tornou-se silenciosa, né? Ficou silenciosa. Estou preocupada com você. Fiquei preocupada com você. Estou preocupada com você. Fico preocupada com você. Tem que presente. Mas pode pôr no passado também? Pode. Estive preocupada com você. Continuo preocupada com você. Permaneci preocupada com você. Tá? Exercício
9. Sublinhe o predicativo do sujeito das frases abaixo. Aqui já está, o que está em vermelho são os predicativos do sujeito. Significa que, em todas as orações, os verbos são todos verbos de ligação. Ou seja, eles ligam o sujeito à sua característica, que é o seu predicativo. Então, ó, está, verbo de ligação, tá? Ele está abatido, ele permanece abatido, ele continua abatido, ele fica abatido. Então, eu estou ligando ele à sua característica predicativo do sujeito abatido. Ele anda triste. Esse anda está no sentido de caminhar? Não. É um verbo de ligação. Ele permanece triste, ele continua triste, ele está triste, ele ficou triste, tá? O anda liga o sujeito ele ao seu predicativo do sujeito triste. Os alunos são inteligentes. São é o verbo de ligar, são que liga os alunos ao seu predicativo do sujeito inteligentes. O Miguel é inteligente. Por que eu usei o mesmo predicativo do sujeito? Porque aqui eu quero que vocês entendam que tanto são quanto trata-se do mesmo verbo, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, tá? Então, é o verbo de ligação, é o verbo ser. Tanto são quanto estão conjugados no tempo presente, tá? A diferença é que aqui é na terceira pessoa do singular e aqui é na terceira pessoa, quer dizer, os alunos, terceira pessoa do plural e aqui o Miguel, terceira pessoa do singular, tá bom? Então, o verbo aqui, tanto na C quanto na D, é o verbo ser, que é o verbo de ligação. As crianças pareciam envergonhadas. Pareciam o verbo de ligação, que liga o sujeito às crianças ao seu predicativo de sujeito envergonhadas. As crianças estavam envergonhadas, as crianças continuavam envergonhadas, as crianças ficaram envergonhadas. Tá? Eu posso substituir o verbo de ligação por outro verbo de ligação. O portão permanecerá fechado. O portão estará fechado, continuará fechado, ficará fechado, certo? Então, o verbo permanecerá, ele liga o sujeito, o portão, ao seu predicativo do sujeito fechado. O Rio Branco continuará caudaloso, continuará, permanecerá, ficará, tá? Aqui está continuará, aqui está o verbo continuar ligando o sujeito, o Rio Branco, ao seu predicativo do sujeito caudaloso, que é a característica dele. Rômulo está ausente. Verbo está é um verbo de ligação. Rômulo permanece ausente, Rômulo continua ausente, Rômulo fica ausente. Então, o verbo está liga o sujeito Rômulo ao seu predicativo do sujeito ausente. 10. Todas as frases abaixo apresentam um predicativo do sujeito. Assinale a que não apresenta. Aqui eu assinalei, foi a letra C. Tá? O caminhão virou ao ultrapassar os carros, mas o motorista não se feriu. O verbo virou. Esse verbo está no sentido de tombar. Deixa eu pôr aqui para vocês verem. Está no sentido de tombar. Ou seja, capotar. É um verbo de ação. Tudo bem? Então, por isso que eu assinalo a alternativa C. Por quê? Porque depois do verbo virou, eu não tenho uma palavra que indica característica, ou seja, que é o predicativo do sujeito, tá bom? Ele é um verbo de ação e é um verbo intransitivo. Agora, nas outras, a letra A, o chapéu e o guarda-chuva são novos. O são é o verbo de ligação. Novos é o predicativo do sujeito. Ó, eu vou fazer assim. Predicativo do sujeito. Eu vou marcar aqui com a cor amarela, tá? Novos, predicativo do sujeito. Abertas, predicativo do sujeito. Adoentada, predicativo do sujeito. Certo?
tá? Por quê? Porque o verbo são, estão e anda são verbos de ligação, tudo bem? São verbos de ligação, tá bom? Se eles são verbos de ligação, eles ligam o sujeito aos seus predicativos. O chapéu e o guarda-chuva são o sujeito da oração, predicativo do sujeito, novos. As portas é o sujeito da oração, predicativo do sujeito, abertas. Minha mãe é o sujeito da oração, predicativo do sujeito, adoentada. Tá bom? Aqui, 11. Os garotos estavam ansiosos à espera do grande herói. Nesta frase, a palavra destacada é um predicativo do sujeito. Qual é a palavra destacada? Ansiosos. Estavam é um verbo de ligação. Ansiosos está caracterizando o sujeito, os garotos. Os garotos estavam ansiosos, os garotos ficavam ansiosos, permaneciam ansiosos, tá? Continuaram ansiosos. Então, ansiosos é o predicativo do sujeito. Não é sujeito. Por quê? Porque o sujeito é os garotos, ó. O sujeito é os garotos. O predicado é tudo isso daqui, ó. O predicado é tudo isso, ó. Estavam ansiosos à espera do grande herói. Esse é o predicado. E o objeto direto? Tem objeto direto? Não tem. Certo? Não tem objeto direto. Certo? Por quê? Porque se tivesse que ter um objeto direto, o verbo estavam teria que ser um verbo de ação, tá? E nesse caso ele teria que ter um complemento verbal. E aqui ele não tem. O que vem após dele é uma característica do sujeito, os garotos. Pessoal, é o seguinte, nós terminamos a correção. Eu sei que eu tive que explicar um pouco rápido, porque senão o vídeo fica muito grande, fica cansativo, tá? Eu estarei na aula online explicando essas correções. Então, vocês podem também estar participando pelo Google Meet, certo? E, caso tiverem dúvida, podem me chamar. Tá bom? Eu espero que dessa forma eu tenha conseguido explicar de uma forma clara para vocês, tá? Mesmo que meio rapidinho, mas para quem assistiu os vídeos que eu gravei explicando as aulas, para quem está participando, estudando, lendo com atenção, vai conseguir entender, certo? Então, procurei fazer da melhor maneira possível essa correção. Ok? Então, um beijo grande, Deus abençoe a todos, e nessa semana é somente isso que estará no grupo para vocês, tá? Então, um beijo para todos, Deus abençoe.